視聴者の皆さんおはようございます。毎回動画を見に来てくださってどうもありがとうございます。今日の動画のテーマというのは、テーマというか無駄話になるかしらんけども、ブラジルで一番信用のできる友人がいるからこそ、何でもお任せ大丈夫だよという考えのある人がいるんじゃないでしょうか。との話をしていきたいと思います。No Brasil, vocês não têm um amigo que confia bastante, melhor amigo de confiança lá no Brasil? E por existir esse amigo meu de confiança, eu posso confiar em tudo. Eu posso confiar tudo que eu quiser, posso confiar nele. Não existe essas pessoas que pensam assim, que só por ter um amigo de confiança eu posso confiar tudo. Depositar toda a confiança que eu tenho nele. Você não pensa assim? Pois é, eu também pensava dessa forma, né, no Brasil, né? Eu tinha um amigo bem de confiança no Brasil que sempre a gente estava junto, andava junto, passeava junto, ia em discoteca junto. Assim a nossa juventude lá no Brasil, né? Então, considerei ele sempre como o melhor amigo no Brasil. Até quando eu vim para o Japão, aqui no Brasil eu era técnico eletrônico, né? Eu consertava som de carro, de som de empresa, de casa, né? Instalava som, alarmes em carros também, né? E por fazer esse trabalho de eletrônica, né? No Brasil, eu e esse amigo, né, melhor amigo no Brasil, a gente tentou fazer uma parceria. Quer dizer, no Brasil eu tinha uma parceria com ele, eu era sócio com ele de fazer uma oficininha pequenininha ali e a gente trabalhar junto, e é assim que a gente estava fazendo. Então, o combinado foi: eu vou pro Japão, vou trabalhar e vou conseguir o dinheiro, vou voltar pro Brasil, aí a gente monta um negócio próprio, um negócio junto, e você vai ser meu sócio e vamos fazer uma empresa junto. Foi assim o pensamento. Aí vim pro Japão, pronto. Conheci o Japão, trabalhei e fiquei 8 anos aqui no Japão. E dentro desses 8 anos no Japão, nas vésperas de voltar para o Brasil, né? Aí eu confiava nesse amigo tanto, né, que eu mandava todos os meses, mais ou menos, aproximadamente uns 200 mil ienes, mais ou menos, porque eu recebia mais ou menos a faixa de 300 e poucos mil ienes, né, por mês, e eu tirava todas as minhas despesas, de comida, aluguel, tudo, e sobrava uma quantia bem pequenininha para mim sobreviver no Japão, e o restante mandava tudo para o Brasil. Então uma faixa de 200 mil mais ou menos eu mandava todo mês para o Brasil, e com o propósito de no Brasil montar a empresa. Procura uma casa para mim, eu tinha pedido para ele: procura uma casa para mim, que aí eu vou mandando esse dinheiro para você comprar essa casa para mim, e aí nessa casa vamos montar um negócio, montar uma oficina nessa minha casa, né? E eu não quero economizar. Eu falar para ele: toda vez eu quero que você compre materiais de primeira, eu quero fazer uma empresa de primeira, eu quero fazer com materiais de primeira, não é para economizar em materiais de terceira. Eu sempre quis uma empresa bonita, falar assim para ele. E é assim que eu pedi para ele fazer. Então uma faixa de 200 mil ienes eu mandava todo mês para ele, fazendo essa compra da casa e montar a empresa com os materiais. Então ele ia reportando para mim como que estava a reforma, como que estava os materiais, contratação de pedreiro, a obra, a mão de obra, e assim ele ia reportando por telefone, e às vezes por carta mandava foto, e eu ia coordenando daqui do Japão. E foi assim um bom tempo, até a minha ida para o Brasil. Então quando eu fui embora para o Brasil, já era a época que a minha empresa já estava montada, já estava funcionando, já tinha registrado, a empresa tinha aberto o CNPJ, tudo, né, no Brasil. E a minha casa, conforme eu tinha comprado, eu tinha pedido para ele comprar minha casa. Essa casa que ele comprou, ele tinha comprado numa família que estava separada, a esposa estava separando do marido, né?
Então ele disse que comprou uma casa bem em conta, e é nessa casa que eu fiz a reforma dela, e nessa casa que eu montei a minha empresa. Bom, foi assim que aconteceu. Acreditei nisso e fui mandando dinheiro para acontecer isso aí, para fazer isso, com esse propósito. E lá no Brasil, aí chegando no Brasil, lógico, não, essa casa, poxa vida, eu olhava a casa assim, poxa, não tem material de primeira. Eu olhava assim, a casa está toda simples por dentro, é uma casa simples, poxa, eu ficava pensando, eu matutando na minha cabeça, poxa vida, eu mandei tanto dinheiro e não empregou, não colocou piso bom, não colocou parede boa, porta boa. E aí na oficina, na minha empresa que tinha montado lá, caramba, o teto, os forros, é tudo de terceira. Eu olhava assim, né, de terceira, eu olhava, não era tão, era simples, mas eu olhava assim, mas cadê as repartições entre a oficina e o escritório? Tipo assim, mas tá tudo, as paredes de repartições entre a oficina e o escritório, com aquela parede tão simples de madeira. Aí eu ficava pensando, pô, cadê os materiais de primeira que eu pedi, né? Bom, isso aí fiquei matutando um bom tempo, e foi assim, trabalhando todos os dias, mas matutando. E eu não cobrava nada dele, no sentido assim, de desconfiança, mostrava para ele desconfiança, no sentido assim, mas onde tá o empregado? Eu ficava tudo guardado na minha cabeça, né? Bom, aí isso, um dia eu conversando com um dos pedreiros dessa obra da minha casa, aí esse pedreiro me revelou o seguinte. Lógico que quando eu estava no Japão, o meu amigo, que eu considerava tão amigo, o melhor amigo do Brasil, ele pegava esse dinheiro que eu mandava para o Brasil, para ele administrar, comprar as coisas de primeira, aí ele comprava as coisas de terceira. Esse pedreiro falava assim para mim que ele comprava as coisas de terceira, e o restante ele embolsava, Marcos, ele embolsava e gastava com bens particulares. Aí o pedreiro foi revelando para mim, aí ele foi falando para mim, ó, o material que tá aqui na tua casa, na parede tal, na repartição tal, no cômodo tal, foi pegado da marca tal, sendo que quando você pedia para mandar, para falar, para comprar o material de primeira, o material de primeira é esse, que o valor é esse, e esse que tá na sua casa, que tá na oficina empregada, é esse aqui de terceira. Foi colocando assim. Aí o pedreiro da obra, que foi me revelando, me colocando, abrindo a minha visão de que tudo que está empregado ali, ele usou materiais de segunda e de terceira, para que sobrasse mais dinheiro, para que ele embolsasse. Tanto é que esse carro bom que ele está usando aí, esse carro que ele está, um carro bom que ele tem agora, acredito eu, o pedreiro falou assim, que é um dos dinheiro que você mandou pro Japão, do Japão para ele administrar, e ele separava esse dinheiro para sobrar dinheiro, e foi, tanto é que ele deve ter comprado com esse dinheiro, e o pedreiro teve a visão dele. Aí eu também fiquei desconfiado, particularmente eu comecei a ficar desconfiado dessa forma antes que o pedreiro tivesse me falado, mas juntando com o que o pedreiro falou, gente, aí vinha tudo naquele pensamento, puxa vida, eu mandei tanto, era para estar tanto, era para estar ali, e cadê, onde está? Quer dizer, o efeito do que foi empregado dentro da casa e na oficina não tinha esse efeito de todo o dinheiro que eu mandei. Aí pronto, aí isso eu fui fazendo essa pontuação, né, em que o pedreiro me revelava, e o que eu também já sabia, e o que eu também já pensava. Aí teve um belo dia, num final de semana, a minha mãe, um dia a gente foi almoçar na casa, final de semana, almoçar na casa da amiga dela. Eu peguei e levei a minha mãe, né, na casa da amiga dela. Essa amiga da minha mãe, ela conversando lá, pra você ver, eu conheci essa amiga da minha mãe, mas da época quando eu morava no Brasil, né? Aí
Aí essa amiga da minha mãe conversando lá, almoçando com a minha mãe e tal, tal. Aí minha mãe, essa amiga da minha mãe falou assim, ó, essa casa que você tá morando, Marcos, é a casa que você comprou de mim. Eu falei, ué, essa casa eu comprei de você? Não. Quando você tava lá no Japão, o seu amigo falou que precisava comprar uma casa. E como eu precisava de dinheiro para a separação do meu ex-marido, ela falou assim, aí seu amigo pediu para que vendesse mais barato, se eu pudesse fazer mais em conta o preço da casa, aí ele pagaria à vista, ela disse assim. Então, se você me pagar tanto, se não dá para você fazer um valor X, a amiga da minha mãe falou assim, que esse meu amigo falou assim pra ela, não dá pra você fazer por esse X, aí eu te pago à vista. Aí sim, esse X, aí ela aceitou esse X porque ela precisava do dinheiro rapidinho para dividir com um ex-marido. Então ela fez mais barato a casa porque ela queria dinheiro rápido. Aí ela falou assim, ué, mas esse dinheiro X, quanto que é o valor? O valor foi tanto. Ela falou, o valor foi tanto, mas quando estava lá no Japão, ele pediu dinheiro para comprar uma casa no valor tanto. Eu falei assim, não, jamais, não, esse dinheiro não existe. Eram uns 10 mil reais a mais, ele pediu, né? Não, 10 mil reais a mais, não, eu pedi para ele, me pagou tanto, que era 10 mil reais a menos do valor da casa. Aí, tanto é que eu tenho o recibo, ela procurou lá o recibo, demorou, ela trouxe o recibo. Ó, o recibo aqui que eu assinei, né, recebendo o dinheiro dele. É esse recibo aqui, ó. Aí ela mostrou o recibo, gente, do que ele pagou a casa, era um valor inferior daquele valor que ele tinha pedido para mim lá no Japão. Quando eu estava no Japão, aqui no Japão, ele tinha falado que o valor da casa era X. Então, Marcos, me manda o valor da casa tanto, que aí eu vou ver se eu consigo pegar essa casa pelo valor tanto, porque essa casa tá barata, ele falou assim, né? Quer dizer, eu acreditando nesse valor que ele disse por telefone, estando eu aqui no Japão, eu mandei esse valor, acreditando. Pronto, então eu fiquei morando, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei acreditando que eu estava morando numa casa que eu tinha pagado um valor X na minha cabeça. Até quando, depois de quase um ano já morando, na casa lá, aí foi quando essa amiga da minha mãe conversando lá com ela, almoçando lá com ela, no final de semana eu também estava junto. Aí foi quando eu fiquei sabendo que a casa que eu comprei era a casa da amiga da minha irmã, da minha mãe. E essa amiga da minha mãe já sabia que eu que tinha comprado a casa, porque ela até disse assim pra mim, olha, se eu soubesse que era por uma pessoa que é lá do Japão, a pessoa lá do Japão tem dinheiro, então eu não ia fazer mais barato, ela falou assim, né? Só que não, o seu amigo, ele nem mencionou o nome de você, nem mencionou que era para uma pessoa lá do Japão, não mencionou nada, ele disse que a casa era para ele. Então a casa era para ele, então ele precisava de uma casa mais simples, de uma casa barata, e ele podia pagar tanto, mas à vista, ele falou assim. Então ele não mencionou que a casa era para um comprador que morava no Japão, porque se eu soubesse que o morador morasse no Japão, mesmo que não falasse que era você, Marcos, eu ia achar, o cara tá no Japão, então ele tem dinheiro, então eu não ia baixar o valor da casa. Então, aí depois que eu fiquei sabendo que quem tá morando na casa era o filho da minha amiga, que é você, Marcos, quer dizer, aí ela nunca tinha falado isso pra minha mãe, né? Pronto, aí foi quando a gente foi almoçar na casa dela no final de semana, foi quando ela revelou que aquela casa lá era a casa era a casa dela e que fulano que comprou. Então a casa então foi destinada para você. Sim, era eu que estava comprando a casa. E esse amigo meu que intermediou. Então, mas a casa, ele falou que o valor era X para mim. Mas agora você está mostrando esse recibo aí que ele pagou tanto, 10 mil reais a menos nessa casa, então. E aí
Ah, não, ele tá tudo errado. Então ele me enganou. Então por isso que ele tá andando de carro bom aí pra cima e pra baixo, carro quase novo. E ele deve ter tirado de todo o dinheiro dessa casa, do dinheiro que fez eu acreditar que era um valor X. Ele deve ter subtraído esse dinheiro, embolsado, e fora os dinheiros que ele empregou, investiu na oficina, na minha empresa, né, e no restante da reforma da minha casa. Então, somando tudo, ele roubou bastante dinheiro meu, eu pensando, né? Falando com essa amiga da minha mãe. Então, se você precisar até de que eu fale isso pra ele, eu falo. Ela falou assim pra mim, né? Se eu precisar de que você sirva de testemunha para jogar na cara dele, você fala. Não tem problema, pode contar comigo que eu vou. Ela falou assim, tudo bem. Aí numa segunda-feira, eu cheguei e falei para esse meu amigo. Eu falei assim, olha, eu esperei ele chegar, porque era para abrir a oficina, né? Esperei ele chegar e eu falei assim para ele. Aí a hora que ele chegou, eu falei assim, eu preciso falar com você, fulano. O que foi? Aí eu falei assim, ó, eu vou fazer uma pergunta curta e direta pra você. Falei pra ele, quanto você pagou nessa casa aqui, quando eu tava no Japão? Aí ele falou assim, aí ele olhou pra cima assim, olhou pra cima e pensou pra responder, eu paguei tanto. Não lembra que eu falei pra você que o valor dessa casa é tanto, que eu precisava tanto? Ele falou assim, sim, você falou que o valor é tanto, tá batendo a conversa. Só que eu encontrei esse final de semana com a ex-dona dessa casa. Falei pra ele, a ex-dona dessa casa é amiga da minha mãe. Aí ele ficou assim, ex-dona da tua casa é amiga da sua mãe? Pois é, ex-dona dessa casa minha é amiga da minha mãe. E a gente foi almoçar junto esse final de semana. E ela me revelou, mostrando um recibo assinado por você, assinado por ela, por você, né? Que ela comprou, que ela vendeu essa casa para você e você pagou X. E lá tá o recibo num valor X que você pagou. E você espremeu, pechinchou o valor da casa, dizendo que a casa era para você. Ela jamais imaginava que essa casa seria para o dono, para o comprador que morava lá no Japão, que seria eu. Então, se ela soubesse que o comprador era lá do Japão, ela não ia ter abaixado e não ia ter pechinchado o valor para X que está no recibo. Então, esse recibo que está lá com o valor X é o valor que você pagou para ela. E não aquele valor que quando eu estava lá no Japão você disse que estava pechinchando para pagar, precisava do valor X porque é barata aquela casa e por isso que você precisava do valor X. Aí eu mandei esse valor X para você que pediu para mim por telefone. Então, acreditando em você, eu mandei o valor X. Então não está combinando o valor. Então eu vou chamar ela para falar e mostrar esse recibo para você que você... Não é por isso, ele falou assim. Aí ele começou a ficar vermelho, ficar todo desconcentrado, ficou com vergonha. Ele começou, pois a verdade é essa, né? Você embolsou meu dinheiro, você pegou o dinheiro da casa, né? Tanto é que por não bastar, você enganou eu no dinheiro da casa, que é uns 10 mil reais a menos que você pagou. O restante com certeza você deve ter embolsado. E onde é que está aqui nessas repartições aqui da oficina, nesses valores, no teto, no forro aqui, eu pedi sempre você colocar materiais de primeira, você colocou sempre materiais de segunda e de terceira. Agora vamos lá, na minha casa aqui, na reforma aqui, também os materiais que você usou era de segunda e de terceira, que é sempre barato. Eu sempre pedia para você colocar materiais de primeira e que eu sempre pedi para você não economizar no material, porque o problema não era o dinheiro, o problema eu tô mandando dinheiro, mas eu quero uma coisa boa. Era assim que eu sempre pedia para você. E os pedreiros e mão de obra, eu não queria que você economizasse para fazer a minha casa, na reforma da casa e também na oficina, na empresa. Então eu pedia para você não economizar, eu queria sempre materiais de primeira. E você, olhando todos aqui, você usou materiais de segunda e de terceira. Para o quê? Sobrar mais dinheiro, e sobrando mais dinheiro no seu bolso, você fazeria para o seu bem próprio. Tanto é que você tá me deixando com dúvida desse carro quase novo que você tá usando aí, tá passeando de lá para cá, com um carro quase novo, e mais outros benefícios que você teve aqui. E você traiu realmente a minha confiança, cara. Eu, sinceramente, eu tô chocado com a sua amizade. Eu estou aqui te pronunciando que eu não
que eu não quero mais amizade sua. Estou pronunciando aqui que eu não quero mais a sociedade com você. Estou quebrando agora a nossa sociedade. Então, aquela caminhonete que a gente tem aqui na oficina, eu quero que você pague a metade dela para mim, no valor tanto, e mais os outros dinheiros que eu fiz uma soma mais ou menos por cima lá do dinheiro que ele tinha subtraído, num valor X. Eu dei um valor lá para ele, não por cima, mas eu fiz por cima para baixo, porque eu sei que ele não ia conseguir me pagar. Então, esse valor tanto eu vou querer que você me devolve. E não importa, mas como que eu vou devolver isso para você, Marcos? Ele falava assim, não importa, você vai devolver ele por mês, ou um pouquinho que seja por mês, eu quero que você me devolva. Aí ele disse que tá bom, eu vou te devolver, mas eu preciso da caminhonete para trabalhar. Tudo bem, a caminhonete você pode ficar com ela, não tem problema, fique com ela e você trabalhar, porque eu tô querendo que você me pague de volta por mês esse prejuízo que você me deu. Pronto, aí foi esse o combinado que eu disse, falei com ele para ele me devolver, e ele fez isso. E por mês ele ficou de me devolver, e na verdade não devolveu até hoje o dinheiro, porque na verdade não tem dinheiro, né? Bom, mas eu estou querendo dizer aqui nesse vídeo para vocês entenderem que o melhor amigo que você acha que é seu melhor amigo, ele pode sim te trair. Então tome esse cuidado. Então, que eu não dê doga no tema teu no ar, ruiu koto desta. Um abraço para vocês, gente. Não confie muito nos outros, hein? Tá bom? Você pode ser traído a qualquer momento. Tchau, tchau.